Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, doutora. Queria agradecer primeiramente mais uma vez, né, estar aqui com a gente no Happy Hour. Você que estava lá no começo, né, e agora veio aqui para quase encerrar o ano com a gente, né? O Dani, para quem não conhece, Daniel Valezin, ele faz parte de treinamento lá da Agitec, ele é o responsável pela parte de treinamento, né? É um cara que nós, dentistas, temos que conversar muito com ele, aprender muito com ele. Eu falo que nunca vou esquecer aquela frase que você me falou, que a primeira consulta precisa não ser só uma primeira consulta, mas ela tem que ser um acontecimento, né? Tem que ser um... Não é acontecimento, qual a palavra que você usou, Uma Dani? experiência de vida. Experiência de vida, exatamente. Nunca vou esquecer disso. E queria agradecer, então, Dani, a presença, né? Sei que às vezes não é Obrigado. fácil nessa agenda, estava aqui em Cravinhos com a gente essa semana, né? Voltou aí já para conversar, bater Estamos esse papo juntos. aqui, para falar dessa questão de precificação, porque eu lá no suporte clínico recebo muita Uhum. pergunta, né? Ah, se apresenta aí primeiro, Dani, depois a gente começa, né? Introduz. Imagina, imagina. Poxa, obrigado pela oportunidade. Eu confesso que eu amo esses momentos assim, né? Eu falo que Uhum, hoje eu trabalho brincando, né? É um hobby para mim, porque é uma coisa que eu gosto. Eu, eu trabalho na Agitec aí, tô completando 1 ano e 8 meses na Agitec, né? Atuo há 9 anos, né? Nesse uhum, mundo aí de alinhadores. E o objetivo aqui é trazer uns insights, né, perguntas e respostas, com base não feito entre quatro paredes, né, mas feito entre milhares de paredes, né, com o qual eu tive a oportunidade de conhecer muitas clínicas nesses 9 anos, né, foram uhum. chutando aqui umas 3.000 clínicas aí que eu tive a oportunidade de visitar, de prestar consultoria, de prestar uma ajuda e aprender também. E a ideia é pegar todos esses 9 anos e ter montado esse material. Tá? Então, esse é o objetivo aí para a gente poder compartilhar hoje esse encontro. Aham. É, eu falei pro Dani, né, que eu recebo, assim, diariamente, de verdade, porque o self, ele tem esse fluxo diferente, né, de conseguir pagar de forma faseada, e os doutores me questionam, mas e aí, como que eu vou cobrar do meu paciente, né? O que que traz de benefício na hora de eu cobrar o meu paciente? Como que eu cobro o meu paciente, né? E aí eu fico todo dia, Dani, me manda a sua aula lá que no e-transfer que ela já tá, já não consigo mais abrir, precisa fazer outro link. Aí ele me manda e eu mando para os dentistas. Falou, ó, assiste a aula dele aqui. Eu falei, vamos fazer esse bate-papo. Conversei um dia num congresso lá com o Maurício. Eu falei, Maurício, o Sim. pessoal tem muita dúvida de precificação, então vamos quase finalizar esse ano com esse bate-papo aí com o Dani. Então, Dani, ajuda a gente, né, nessa questão. Eu também, no meu consultório, eu cobro fechado. Ainda não cobrei nunca mensalidade. Eu acho que eu teria que sentar um dia, né? Olhar a sua tabela, você conversar comigo, para eu ver essa maneira, né? Mas no self eles nos trazem essa vantagem, porque muitas vezes a gente Isso, tem um paciente que não consegue pagar, né, o valor é fechado. verdade. É E ele verdade. dando pequena entrada, né? Então explica mais ou menos aí o que que você acha que tem de benefício, como que a gente consegue fazer esse tipo de cobrança. Claro, claro. Então, hoje a ideia aqui é nós dividirmos em dois momentos esse encontro, Tá, tá? O legal. primeiro momento nós vamos trazer aí, porque o preço em si, né, não é algo que, claro, tem que ser pensado, mas não é o tão, na minha percepção, não é o tão difícil. O mais Uhum, difícil, o mais complexo é o que cerca o preço, são os exato. valores, né? Então, eu queria trazer nesse primeiro momento sobre isso, sobre Uhum, mercado, comparativo, sobre o selfie, o que se encaixa com o selfie. Realmente, o que a doutora Thalita comentou é fato. Está se abrindo mais leques de oportunidades de cobrança, sim, né? E aí não tem o certo, não tem o errado, tem o que se encaixa melhor para cada clínica, para cada perfil, né? sim. Então é isso que eu gostaria de trazer junto com esse bate-papo com a gente. E no segundo momento, aí vem o cálculo. Aí a gente vai rabiscar aqui, eu vou trazer de ponta a ponta para vocês Legal. um cálculo diante do self, né? Mais do que o self, diante ao cálculo dos alinhadores de vocês, né? Com a marca de Sim. vocês e tudo mais, tá bom? Então, trazendo, até contando uma história aqui para a gente iniciar, né? Imagine só, né? Saindo do mundo da ortodontia e indo para o mundo, por exemplo, de uma outra prestação de serviço que é pintura, né? Você acabou de comprar um apartamento, né? Do zero e falar tem que pintar a casa.
Aí você, com o marido, com a esposa, né, fala assim, poxa, quanto que será que vai sair daqui? Ah, mais que 2.000 eu não pago. Não, não dá para pagar. Aí você chama uma pessoa. Aí vem o primeiro, olha, né, com a mão para trás, começa a olhar o apartamento, olha, e em 15 minutos o cara fala, olha, vai sair R$ 2.500. E você fala, pô, já a cabeça era 2. O cara nem falou nada, só falou o valor tal, e foi embora e cobra R$ 2.500. Aí você fala, vamos chamar um outro? Chamamos um outro, né? Aí o outro vem, tá? Ele abre uma maleta, primeiro que o cara abre a porta, todo alegre, né? Oi, tudo bem? Ô, senhor Daniel, tudo bem com você? Tal, tal, tal. Já é a primeira impressão que fica, né? E ele vem e começa a abre a maleta e tira um aparelho de dentro da mala, né? Onde ele faz a medição a laser, a infravermelho, de todas as paredes. E começa a transformar essa imagem em 3D. E começa a jogar no tablet. A parede tal mede tanto, a parede tal, tal. E aí, chega no final, ele tem o cálculo completo do que ele vai precisar pintar. E, além disso, ele começa a falar qual a cor melhor para você, qual a cor que você gostaria. Poxa, estou com dúvida, eu não sei que cor eu pinto. Então, mas qual os móveis que você pretende pintar, colocar? Qual a predominância da sua sala? Eu falei, olha, o meu é preto com amarelo, eu pretendo fazer isso. Então, preto com amarelo, essa parede talvez ficaria legal assim, assim, assado. Né? Vamos ver como que fica? Eu falei, pô, o cara vai pegar o pincel e fazer aqueles quadradinhos que as pessoas estão acostumadas a pintar para Só um ver a cor que pedacinho. fica. Só um pedacinho. Eu falei, puta, lá vem, cara. Aí ele pega o tablet, aponta para a parede, escolhe a cor que você escolheu e você enxerga dentro do tablet a sua parede com a cor pintada. Falei, meu Deus do céu, cara. E aí o cara começa com essas experiências digitais, né, e visuais, principalmente, né, e visual. E aí, olha, a nossa cor de tinta, nós trabalhamos com a Sherwin Williams e trabalhamos com a Coral, né, tal, tal, não sei o quê. Tá, mas e a brincadeira agora? Quanto que custa isso daí? Vamos finalmente, né? Ele falou, olha, você vai pagar, a gente consegue fazer até 6 vezes de R$ 530. O cara não passou que é 3.200 para mim. Ele falou, falei, pô, R$ 500 encaixa para mim no bolso, né? Mas deu mais R$ 1.000 a mais do que eu estava planejando, né? E aí ele fala, pensa direitinho, depois a gente conversa tal, e vai embora. Depois de 2 horas, chega no meu celular, né? Um aplicativo com todo o desenho da casa com a pintura que eu escolhi. E você passa a noite pensando, e aí, o que eu faço? Vamos fechar? Não vamos? E você paga R$ 1.000 a mais. Né? Então, tudo isso é a jornada que, independente do serviço que você presta, né, foi feito essa experiência. Né? Como eu sempre falo, ninguém mais quer comprar produto e ninguém mais quer comprar serviço. Nos próximos anos, quem vender serviço e quem vender produto está fadado ao fracasso. Vai fechar, vai falir. Como já está acontecendo em muitas empresas que a gente conhece. Porque é atendimento. Né? Não sei se vocês sabem ou já viram dentro do site, né? Se você entrar no Google lá, por que se perde um cliente? Tem um estudo para isso. Né? Assim como tem artigos científicos para odontologia, tem artigos científicos também para venda. Né? E fala que apenas 3% se perde cliente por causa de preço e 68% por causa de atendimento. Falta de ou qualidade. Né? Então, você vê que tem muita coisa para a gente conversar antes de chegar no cálculo do preço dos alinhadores. Tá? Então, com base nisso, eu vou compartilhar aqui o material e a gente vai conversar. Tá? Doutora, fica à vontade também de a gente também bater um papo aqui para entender um pouquinho, né, sobre esse mundo aí do cálculo. Tá? O Luiz está perguntando se está sendo gravada, né? Se para depois enviar, essa aula fica gravada no nosso YouTube depois, tá? Depois a gente disponibiliza todos os happy hours lá. Se vocês quiserem olhar, vocês conseguem, tá? Isso aí, tá? Então, entrando nesse mundo aí da precificação, são as duas perguntas mais unânimes, né, doutora? Nó. Que a gente vai, né? Quanto que eu cobro? E Né? Dani, deixa eu Essa falar, pergunta... eu tenho numa aula minha, uma aula que eu até faço, eu e o Maurício, que a gente compartilha, que tá lá, né? Quem é a maior barreira de venda de alinhador? Somos nós. Somos nós, dentistas. A gente, nós temos a mania de achar quanto que o paciente pode pagar por aquele tratamento. A gente tem essa mania de não saber, né? De tentar avaliar o perfil ali na hora. Então, acho que essa questão que você está falando, né? Essa experiência da primeira consulta, da gente conversar, quanto saber cobrar, né? É muito importante. É verdade.
até hoje, ninguém conseguiu, às vezes eu fazia essas perguntas, né? Ninguém conseguiu me descrever o que é um perfil do paciente alinhador, né? Quais as características, uma ficha técnica. Ah, é o cara que tem dinheiro, o cara não é isso, né? É muito mais do que isso, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente vê, eu, nas visitas, né? E até hoje, em conversa, em congressos, que eu conheço, muito feliz de rever muitos doutores aí, e tem muitos nomes aqui que eu conheço, já tive oportunidade de visitar também, o quanto que eu cobro? Essa é a pergunta unânime, né? E a segunda pergunta é como que eu cobro? Eu não sei qual que é a mais aqui, né? O que nós estamos percebendo no selfie, que a pergunta quanto eu cobro, ela está deixando de existir, porque é visível o valor proporcional, né, a outros alinhadores e a qualidade que a gente traz, né? É visível o custo. Tá, o custo eu sei que um custa talvez 5 mil, 6 mil, aqui vai custar 2.300. Tá, mas agora, como que eu cobro? Então, o que a gente percebe que essa é a pergunta que está mais tendo para a gente, né? Por essa questão, né, doutora, de abrir as opções, abrir mais Sim. formas de pagamento para a clínica, né? Sim. Porque como o Então, dentista no self tem como pagar parcelado, né? Eles ficam, assim, é, querendo saber como que eles vão pagar essa forma de pausar, abortar, né? Então, mas é você isso aí, explica e é melhor. isso aí. E para responder essas duas perguntas, nós vamos trazer aqui para vocês algumas perguntas e trazer alguns insights para montar esse quebra-cabeça, tá? Começando o que a doutora Thalita comentou, né? Qual o fluxo que o mercado adota hoje, né? Ou seja, como que vocês pagam para uma empresa que fabrica alinhadores? Vocês pagam um pacote ou vocês pagam um avulso, né? Então, hoje o mercado, né, de uma forma geral, 90 e tantos por cento, cobra pacote. 30 pares, 20 pares, 3 anos, 5 anos, lembrando que garantir uma coisa gratuita é totalmente diferente, né? Então, quanto que eu cobro? Então, como eu pago pacote, o meu custo com a empresa que produz, né, oferece um recurso para mim de alinhador, eu pago fechado, né? A consequência desta eu também cobrar fechado, né? E aí não tenho certo, não tenho errado, né? O que pode ocasionar aqui uma certa confusão, né? Até mesmo para cálculo do paciente aí com vocês, é a questão de o alinhador não é o único recurso meu do portfólio, da minha prateleira. Eu trabalho com BRAT, eu trabalho com estético, eu trabalho com autoligado, né? Eu trabalho com metálico, só que esses outros que eu acabei de falar é entrada mais manutenção. E o alinhador passa a ser preço fechado. Então, é aqui como nós estamos falando, banana com banana, maçã com maçã. Ou eu faço tudo fechado, ou eu faço tudo aberto. Porque aí a comparação fica mais clara, né? Não tem o certo, não tem o errado, mas o mais importante é que todos tenham o mesmo formato de pagamento, né? Então, esse é uma outra coisa que a gente traz como uma oportunidade, né? E com o selfie hoje, por ser jornada, por ser por fase, né? Existe o que nós estamos percebendo hoje no mercado, tá? Hoje nós temos doutores nós temos doutores junto com a gente que continua como preço fechado, como a própria doutora Thalita comentou, e não está errado. Tem doutores que saiu do fechado e entraram para o aberto, entrada mais mensalidade, mais manutenção, que inclusive é uma nomenclatura que o próprio paciente, se já tratou ou não, ele está acostumado com essa nomenclatura, né? E estamos pegando um terceiro grupo de doutores trabalhando com selfie, por jornada. Olha, paciente, o seu tratamento aqui vai durar mais ou menos 1 ano, né? Então, nós estamos falando aí que vai ter 4 fases. Ou seja, por exemplo, seu Carlos, como vai ter 4 fases, a cada 3 meses, nós vamos fazer uma autoavaliação em você para ver se a gente consegue continuar com o seu tratamento ou interromper por algum motivo. Eu estou mentindo para ele? Não estou. Eu estou falando a realidade que vai acontecer entre eu e a Edtech.
consequentemente, eu passo isso para o paciente, né? Então, aparece uma terceira forma de cobrança, que é por fase. Desde que eu esteja à frente do paciente no pagamento, no custo, está ótimo, né? Então, se abre mais uma vertente, né? E uma outra vertente que está sendo aberto com o self é quais os meios de pagamento. O que traz mais segurança para vocês, para o paciente pagar um alinhador, independente da marca? Bom, o que mais traz segurança realmente é o cartão de crédito. Pô, mas você não cobra Pix, doutora, do paciente com tratamento alinhado? Você está louco, Daniel? Se o cara para de pagar. E boleto? Imagina, boleto é só na parte de bracket, né? Pô, e cartão recorrente, e transferência, imagina. Com o self, isso está passando a acontecer. Pix, boleto. Por quê? Porque é por fase. Se o cara me para de pagar no próximo trimestre, eu paro também, eu aborto, daí para frente não produz mais, não cobro mais, a Ditec não cobra, e com isso o cliente pagou o que tinha que pagar ali. Obviamente, mais uma vez, desde que eu esteja à frente dele. E esse estar à frente dele é o que eu vou mostrar para vocês no cálculo, lá na planilha que nós vamos simular. Tá? Mas, mais uma vez, se abre, pô, Daniel, mas está abrindo tanta oportunidade que estou ficando mais confuso ainda. A gente tem que trazer as oportunidades que estão hoje no mercado para ver o que encaixa melhor para todos vocês. Tá? Então, aqui gera essa questão de boleto, de transferência e tudo mais. Tá? Uma outra coisa importante que vocês fazem bastante, e é importante fazer, é quanto que os colegas aqui em volta da minha clínica estão cobrando. O problema é que isso está virando, como eu brinco, tabela FIP. Alinhador hoje é tabela FIP de carro. Preço sugerido, R$10.000. Quem cobrar 13 não vende. Estou mentindo? Né? Então, poxa, eu tinha que cobrar 13. Eu tenho meu trabalho, olha a minha clínica, olha como o cliente é recepcionado, olha o meu investimento, olha meu estudo, né? Olha o tapete vermelho que eu estendo para o cliente, olha o meu conhecimento. Para cobrar 10 mil um alinhador? Né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo no mercado e que a gente precisa tirar. Né? Por quê? Por que virou tabela FIP? Porque o foco está ficando no produto. Não está ficando no serviço. E isso é uma outra coisa que nós vamos ver lá na frente. É importante ter o comparativo, mas está na hora de a gente quebrar isso daí, né? E poder cobrar aquilo que realmente eu mereço, aquilo que vale, né? Que é justo para mim e para o paciente. Porque aqui ninguém é .org. Nem vocês e nem nós. Todos somos .com e todos têm que ganhar. Tá? Então, isso também é um ponto que tem que ficar de alerta para a gente sair desse vício, né? Um outro ponto que envolve a questão dos valores de vocês é essa questão. O que está envolvendo o produto ou está envolvendo o serviço? Quem que é o protagonista aqui e quem que é o coadjuvante? Infelizmente, aí é minha visão, não estou... às vezes, o protagonista é o alinhador. Né? E eu não sou contra disso que eu vou falar, não, tá? Eu acho que tem que fazer, tem que tirar foto e tudo mais. Mas pegar dois alinhador, fazer em formato de coração, tirar uma foto e colocar no Instagram, o que eu estou evidenciando mais aqui? O alinhador. O alinhador tem que ficar atrás do profissional, na minha visão. Tá? Então, o protagonista de tudo isso é o profissional, são vocês. E é isso que a gente está tentando trazer. Até mesmo com a marca, né? Cada um ter sua marca. Não é simplesmente colocar a etiqueta, né? O adesivo, o emblema de vocês na case. Isso é fácil fazer. Mas é os valores que estão por trás disso. Né? Até o doutor Maurício ele comentou uma vez, né? Que ele estava conversando com o doutor, e aí o doutor falou, pera um pouquinho, eu vendo o alinhador A importado, aí, B, C, nacional, mas eu estou vendendo agora o meu. O meu tem que sair mais caro, porque sou eu que faço. Ele fala isso. Não é verdade? Mesmo. Uhum. Não é verdade, doutor? Né? E faz sentido. Eu falei, quando o Mal comentou isso comigo, eu falei, pô, faz sentido, é verdade. Né? Quem está prestando o serviço tem que ser mais valorizado do que um terceiro. Né? Então, olha... É só uma ferramenta, né?
Oi, doutora? O alinhador é só uma ferramenta, né? É Quem só um trata o recurso. caso somos nós. É só um recurso. Sim. E é o que eu falo. No passado, quando eu comecei a trabalhar com alinhador em 2013, um alinhador só bastava ter na clínica. Hoje tem que ter no mínimo duas opções para ele, né? Para ele escolher e ter mais a chance de o cara fechar um dos dois. E é isso que está gerando também muita dúvida. Pô, Daniel, sempre vendi um só. Como que eu vou falar do outro agora? É um recurso. É apenas um recurso, né? Olha, eu tenho esse daqui que é importado, você vai transformar comigo dólar em real, vai pagar a taxa de importação, custa tanto, você vai pagar comigo a entrada de 3.000 e parcela de 1.000. E eu tenho esse aqui que é o meu, você vai dar uma entrada de R$ 1.000 e parcelas de 420, 400, que seja. Ah, mas qual que é a diferença, doutora, dos dois? Nenhuma. Quem vai te levar para o final sou eu que vou te tratar. Eu estou oferecendo um recurso para você a mais. Você entra no mundo do Bract, alguém aqui vende Bract, o cliente pergunta qual é a marca do Bract? É verdade. É? E por que o alinhador tem que ter? Né? Então, a tendência hoje é ter mais recursos, tanto porque ainda o mercado ainda é muito pequeno, né, com a questão de alinhador. Nós estamos falando aí de 5%, 6% no mercado de tratamentos ortodônticos. Fecharam o ano passado, por exemplo, com alinhador. Então, olha o que a gente tem pela frente ainda, né? E os próximos 5 anos vai ser 30%. De cada 10 pessoas que entrarem numa clínica, 3 vão fechar automaticamente um alinhador. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não tem saída, não tem volta a isso. Né? Tá? Então, isso é um ponto também de se pensar. E o tempo. Né? Como que está o fluxo de caixa de vocês? Pensando no tratamento X, né? O valor do custo de um alinhador custa X, quando que vocês começam a ganhar em cima disso? Né? Poxa, se só o custo do alinhador custa 5.000, o paciente paga 1.000 de entrada, 3.000, eu vou começar a ganhar quanto isso daqui? Daqui a 4, 5, 6 meses? Né? O Self, ele traz essa oportunidade de ganhar desde o início, que é o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Tá? Então, o fluxo de caixa é importantíssimo já começar a ganhar desde o início. Senão, também desmotiva, senão não vale. Né? Só que a gente está pensando num caso. A gente tem que pensar em fazer 10, 20, 30. É com esse objetivo que todo mundo entra nesse jogo, né? Que é para fazer cada vez mais. Tá? E também o risco, né, do paciente desistir, né? A chance do paciente abandonar um tratamento também existe. Né? Tem um valor aí X, né, mas também acontece. Então, com o self, esse risco ele passa a ser praticamente nulo e passa a não ter a chance de inadimplência, que é uma preocupação e tem que ter mesmo. Né? Então, esse é o primeiro formato que a gente traz para a gente trazer essas perguntas, trazer essa reflexão para associar com o preço, para associar com o cálculo. Tá bom? Dani, doutor Wellington, eu acho que na hora que a gente estava falando do comparativo, mandou uma questão, né? Que isso depende da precificação. Cada um tem seus custos fixos, variáveis em margem de lucro. Isso. Sim, né? O Dani sempre pontua que é muito importante nós, né, dentistas, termos a nossa hora cadeira, né? Isso precisa ser avaliado, né? Isso. Não tenha dúvida. Isso aí. E não é só a hora cadeira, né? É a hora planejamento. Né? Sim, sim. O que dá mais trabalho no Bract? Né? É o dia a dia. Né, de o cliente sentar toda vez na cadeira lá e mexer, e apertar, e tirar fio, e trocar tal. O que dá mais trabalho num alinhador? É o planejamento. É aquilo que o cliente não vê. Um planejamento muito bem feito, um diagnóstico muito bem feito, troca de alinhador é meramente ilustrativo. Tirando a colagem atátima, fazendo desgastes. Né? E eu falo isso como trabalhando nessa área e como cliente que fui. Né? Que foi uma coisa muito suave, muito light. Né? Eu, minha esposa e vários colegas que eu indiquei também. Né? Então, ele também tem que enxergar o que vai ser feito de bastidor, o que ele não vai ver, o que daqui a 2 dias o plano está pronto, tá aqui, pô, é só trocar alinhador? Vai cobrar 8.000, 9.000 só para trocar alinhador? Não é assim. Então, é papel nosso também mostrar para ele, numa avaliação de consulta, o que vai acontecer no fluxo de personalização. Quantas etapas vai acontecer até ele colocar o primeiro alinhador? Isso é serviço. Isso eu estou valorizando o meu trabalho. E no final, eu mostro o alinhador, né? E não no início.
né? Isso faz uma grande diferença também numa avaliação, tá? Então, isso é importantíssimo mesmo, a questão do custo de cada um, né? E aí tem um comentário aqui também do Dr. Tiago, importante, né? Nunca coloque sua pobreza no bolso do cliente. Certíssimo. É verdade, falou tudo. Né? Eu trabalhei muitos anos, né? Eu fui vendedor de shopping, né? Vendi livro, vendi sapato, trabalhei em call center, né? Trabalhei muitos anos na área de comercial. E naquela época, eu participei de muitos treinamentos de vendas, né? Eu gosto muito disso. E aí, sabe como que era a venda lá no passado? Né? É. Se a mulher entrar na loja e a bolsa dela for a cor do sapato, cai matando que ela tem dinheiro. Esse era o nosso treinamento de vendas. Olha que absurdo, né? Você ia numa loja, eu trabalhei também com concessionária, tudo, a pessoa entrava de qualquer jeito, o vendedor não ia abordar, porque está mal vestido. Isso já aconteceu e eu presenciei, o cara era fazendeiro, comprou 10 S10 à vista. Tá? Então, realmente, eu acho que a premissa principal de vender alinhador ou de buscar em busca disso é todo paciente que entrar na clínica, ele tem que saber que eu trabalho com isso, independente do que ele veio. Até se ele se perdeu e está perguntando onde fica a rua tal. Eu trabalho com alinhador. Né? Esse é a primeira, eu acho que é a premissa básica da pirâmide, da essência. O resto é consequência, né? De ele se interessar ou não, ou fechar com o bracket, ou fechar com o próprio alinhador. Tá? Então, super importante também isso. Custo hora, cadeira e hora planejamento. É o que eu acabei de comentar. Né? Eu faço o custo, meu custo hora cadeira? Eu tenho. Nós vamos fazer aqui também juntos. Né? Não, eu não faço, mas eu não faço planejamento. Qual que é a hora? Quanto que vocês gastam para planejar um tratamento? Alguém já fez isso no cronômetro? Vai abrir a prescrição. Pá! Quanto tempo se leva para abrir uma prescrição? Ou para se analisar um caso, fotos, radiografia, cefalometria, abrir a prescrição. Levou 30 a 40 minutos, trava. Voltou o plano daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias. Quanto tempo se levou para analisar? De novo, 15 minutos. Quanto que deu tudo isso? Deu 1 hora, 1 hora e meia? Quanto que é minha hora cadeira? É 200? Então é 600 pau de hora cadeira, de planejamento. É trabalho. Então, existe, obviamente, a preocupação da hora cadeira, tem que ter, porque é trabalho também no dia a dia de troca de alinhador, né? É valorizado, tem que ser valorizado, mas muito mais o planejamento, né? Porque você faz tudo antes, né? Alinhador você faz tudo antes, né? É toda uma previsibilidade, né? E tudo mais, tá? Então, isso é importante também a gente colocar na ponta do lápis, né? E o fluxo? Essa também é a pergunta. Passa o preço antes ou após o plano retornar? Daniel, eu não consigo passar antes. O cliente veio aqui, eu não sei quantos alinhadores vão dar. Então, eu sou obrigado a cobrar um valor de entrada de planejamento, para mim também não ficar me autofinanciando, e daqui a 2 dias eu consigo passar uma previsão para ele. A pergunta é, será que esse cara vai se perder nesses 2 dias e não voltar mais? Acontece? Acontece. Né? Principalmente não só por ele, ou pelas pessoas que o influenciaram a não fechar o alinhador. Porque não acompanhou a visita junto, a avaliação, e não agregou valor. E aí chega em casa, passa o valor, está louca, 8 mil, a gente viaja, troca isso, troca aquilo. Então, é importante também ter essas pessoas próximas, né? O maior influenciador dele, às vezes está na sala de espera, aguardando o atendimento, né? Ou está em casa esperando receber a informação. Né? Então, quanto mais informação a gente passar, melhor. Tá? Mas, é claro, o perfeito, a perfeição, seria eu, numa tacada só, falar o preço e acabou. Né? E fecha e pronto. Tá? Então, isso é um ponto que a gente vai discutir também. Né? Por quê? Porque o cálculo é feito pelo número de alinhador ou pelo tempo? Daniel, por quê? Concorda comigo que se eu estou preocupado em saber quantos alinhadores vão dar, eu tenho que esperar o plano voltar. E se eu inverter esse pensamento? E se eu inverter e trazer o fluxo da própria ortodontia? Já que bract e alinhador, o tempo vai ser o mesmo. Né? Não tem esse negócio de ser mais rápido. Isso não existe. Por enquanto, não tem. Pode ser que lá os caras inventem alguma coisa, mas não tem.
É o mesmo tempo, né? Então, já que é o mesmo tempo, o protocolo é o mesmo, né? A única coisa que muda do Bract para o alinhador é que um puxa, o outro empurra. Né? O Bract, um puxa, o outro empurra, mas o protocolo é o mesmo. Continua sendo ortodontia. Então, se eu olhar para a boca de um paciente e ver no mundo do Bract, é classe 2, moída cruzada, não sei o quê, posterior, eu consigo passar para o paciente um tempo. O paciente, seu tratamento aqui com o Bract vai durar 2 anos. Então, se é com 2 anos com o Bract, é 2 anos com o alinhador. Então, se a gente inverter isso, nós começamos a pensar no tempo, que é o que eu estudo, que eu conheço, que é a ortodontia. Do tempo, eu consigo determinar o número de fase, o número de fase eu consigo determinar o número de alinhador. E aí eu consigo passar na hora para ele um valor. Essa é uma oportunidade que existe, né? De a gente poder inverter a ordem. Tá? É a mesma coisa quando vocês oferecem, né, na avaliação, vocês mostram o Bract estético, autoligado, e mostra lá o alinhador, por exemplo. Que ordem que vocês mostram isso? Vocês começam a mostrar com o Bract ou vocês começam a mostrar com o alinhador? Isso faz diferença? Uma enorme diferença. E a tendência é a gente mostrar aquilo que a gente tem mais segurança. O que eu não tenho, se bobear, fica na gaveta. E eu preciso aprender a mexer com isso para poder oferecer. Né? Então, eu tenho que mostrar o que eu tenho de melhor, de tecnológico, de moderno, do que é melhor para mim, do que é melhor para ele. Então, eu começo a mostrar com o alinhador. Não está achando caro? Eu tenho também estético. Você está achando caro? Eu tenho Bract metálico. Vou fechar o metálico. Beleza, beleza. Mas só de a gente inverter, eu já estou mostrando o que eu tenho de bom ali, de melhor. E É a mostrar, mesma né, coisa. que você estuda, né, que você tem conhecimento, que você tem aquilo que é de melhor, mesmo que ele não vá fechar, né, o alinhador, Sim, mas você sim. sabe, você entende, você consegue tratar ele com o alinhador caso ele queira, né, e você tem essa É isso tecnologia aí. na sua clínica. Essa que eu acho que é a experiência, né, que você fala. E isso é experiência. Isso é experiência. Hum. E eu vou contar uma experiência para vocês aqui, que é claro, não estou comparando vender sapato com ortodontia, tá? Pelo amor de Deus. Mas a experiência que eu vivi na loja vendendo sapato, os vendedores que trabalhavam comigo, os caras abordavam o cliente e já ia oferecer tênis de R$ 100, porque é aquilo que o cara podia pagar e o cara não queria perder a venda. Eu já ia lá no fundo da loja e oferecia tênis de R$ 1.500, que é o Mizuno. Eu não vou perder a venda se eu mostrar o tênis alto para o cara. O máximo que ele vai falar para mim é não posso pagar. Então eu vou com rainha, é 500. Não posso pagar. Então eu vou com um topper, é R$ 100. Mas poxa, você mostrou aqui lá, Daniel, posso colocar os dois no pé? Porque aqui lá realmente é mais macio. Pode ser que ele leve ou não, mas eu estou mostrando o que eu tenho de bom para ele. Tá? Então, é algo que a venda traz muito isso. Tá? Agora, trazendo, né, como eu falei, esse ponto aqui que nós estamos comentando, né, o alinhador, tempo e fase. Né? Eu preciso saber quantos alinhadores vão dar, né? Hoje a minha cabeça é assim, eu preciso saber quantos alinhadores vão dar para eu saber o tempo e com base no tempo eu saber que o tratamento vai dar 1 ano, então 1 ano com o selfie dá 4 fases. 1 ano e É meio com trimestral. selfie dá 6 fases. Oi? Não, só para explicar para eles que cada fase nossa é trimestral. É trimestral, né? Ele é trimestral. Então, se o meu número de alinhadores vão dar 48 alinhadores, ou seja, 24 pares de alinhadores, 24 pares de alinhadores, trocando a cada 14 dias, vai dar 1 ano. Tem o tempo. 1 ano, 4 fases. 3 meses cada fase. É isso que é feito hoje. E se a gente, como eu falei, inverter? Bom, o tempo com uma mordida tal, vai dar mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio dá 6 fases. 6 fases eu multiplico quantos alinhadores vão dar. 72, por exemplo. Se eu não me engano, dá 72. Pronto, eu já passo o preço para ele dentro desse tempo. Posso colocar uma gordura a mais, né? Do refinamento e tudo mais. Mas trabalhando com foco em tempo, eu estou trabalhando com a ortodontia, eu estou trabalhando com aquilo que eu já faço há 10, 20, 30 anos, que é o tempo com o mundo de Bract. Porque Bract não tem diferença de alinhador em termos de tempo. Se vende isso, mas não é. Tá? Então, isso é importante para a gente pensar. Né? Mas eu tenho também uma outra forma de fazer esse cálculo, né? Se eu quiser já passar o preço de cara, sem fazer o planejamento,
né? Eu consigo, me baseando pela complexidade. Daniel, acertar quantos alinhadores vão dar nessa É boca aqui é difícil. um pouco difícil, né? Mas e se eu perguntar para vocês, esse tratamento vai ficar até 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, ou acima de 1 ano e meio? Pô, não, agora você me deu já mais flexibilidade para falar. Então, eu posso montar, eu internamente na minha clínica, um pacote. Então, tratamento até 6 meses vai custar X, tratamento até 1 ano e 2, 3 meses, por exemplo, vai custar Y, e a tratamento acima de 1 ano e meio vai custar Z. Pronto, já Avaliar a tenho já uma... complexidade do caso, né? Que é o que eu Isso, faço na minha clínica. Eu falo que eu é tenho o que a doutora faz, né? que é o P, o M e o G, né? E aí eu olho, né? Antes de eu ter tanta PMG, boa, experiência antes de eu ter boa. tanta experiência com alinhadores, eu pensava mesmo como a ortodontia convencional. Eu falava, esse caso é fácil de tratar com a ortodontia convencional? Então ele vai ser fácil para eu tratar com alinhadores. Esse caso é complexo para eu tratar? Esse caso é complexo para eu tratar. Lógico que tem algumas variáveis, mas o raciocínio ali é o mesmo, né? O diagnóstico, eu falo, o diagnóstico não muda do nosso paciente, né? Se ele é classe 2, ele é classe 2, né? Então, eu peguei isso por base no começo até eu conseguir ter uma noção maior. Mas, lógico, a gente nunca consegue acertar a quantidade de alinhadores exata, né? A gente sempre tem uma Sim, média ali e de tempo, né? Tempo é melhor do sim, que de quantidade de alinhadores. perfeito, perfeito. Gostei do PMG, adorei. PMG. Top demais, né? E aí entra uma outra pergunta que nós vamos começar agora para finalizar, para entrar no cálculo. Eu já estou começando a entrar no cálculo com vocês. Com qual frequência eu faço o cálculo da hora cadeira? Qual a minha atualização? Eu já fui em clínicas que a atualização da hora cadeira é mensal. A clínica faz todo mês o recálculo para ver se aquele valor está batendo com os meus custos. Tem clínica que faz a cada 6 meses. Tem clínica que faz a cada 1 ano, né? A pandemia em relação a isso, né? Quantos que vocês não gastaram com luva, com avental? Foi colocado na hora cadeira? Não, não foi, não foi, né? Então tudo isso, né, tem que ser calculado periodicamente, né? E a questão da forma de cobrança com os outros recursos que eu tinha comentado lá atrás é a padronização, né? Se eu cobro Bract formato de banana, o alinhador vai ser formato de banana. Se eu cobro o Bract formato de maçã, o alinhador vai ser em formato de maçã. Tem que ser tudo nivelado e eu vou mostrar isso para vocês também já já, tá? E para terminar essa primeira fase nossa aqui é a alíquota, né? Tem infelizmente aí o Brasil, né? Imposto, tributação física, jurídica, 16%, 27,5%. Isso também tem que ser calculado para a gente ter o nosso lucro líquido, obviamente, e saber o quanto que eu vou levar. Então, vejam quantas coisas nós conversamos, né, para poder agora entrar no cálculo. Tá? Olha quanta coisa cerca a precificação, tá bom? Então, depois qualquer coisa fica as perguntas aí, né? Vai colocando as perguntas e vai respondendo, mas eu quis trazer isso muito importante, porque seria fácil da minha parte já vir com o cálculo aqui e resolver o problema. E não vai resolver, tá? Então, esse é o primeiro passo nosso, tá bom? E agora vamos falar de cálculo. Acho que está todo mundo apreensivo aí para ver Porque o dentista a planilha, bom, né? a Então, maioria é muito ruim, né? Eu falo, nossa, dentista, meu Deus, a gente não aprendeu quanto cobrar na faculdade. A gente sai da faculdade, assim, sem saber nada dessa parte administrativa. é, essa é uma coisa que eu falo, né? De cada 10 ortodontistas que se formam, os 10 vão atrás de ter amanhã um negócio próprio, né? Eu acho que isso é bacana, legal. Diferente do médico, cada 10 médicos, né? Quantos que vão ter a sua clínica, né? Então, até mesmo pela toda a reputação que o ortodontista tem no Brasil, né? Respeitada, a gente teve a oportunidade de alguns lugares, nossa, como se fala, né, do ortodontista no Brasil, né? Então, mas infelizmente, né, nas faculdades não tem uma grade de como abrir uma empresa, de como fazer gestão, né? Então, quem sabe um dia isso aconteça, né? Mas isso é importantíssimo também, né? Colocar você lá na Então, faculdade, nas faculdades, explicar pra fazer gente. uma grade lá, né? Uma grade, Uma Dani. grade. Legal. Então vamos lá, vamos aqui explorar um pouco. Foi criado aqui 4 abas aqui embaixo, tá? Onde a primeira aba que eu vou começar com vocês é a hora cadeira. Se eu não tenho esse valor,
não dá para fazer cálculo de alinhador nenhum, né? Então, isso é super importante. E aqui a gente criou uma planilha simples, né? Mas que eu acho que muitos já têm, né? Com contador e tudo mais, que é todo o cálculo. Eu só queria deixar claro aqui, né? Claro, aqui todos os números são fictícios. A ideia não é levar esses valores, né? Não é induzir a cobrar esses valores, mas eu tive que colocar algum valor aqui, tá? Então, quanto que eu tenho de custo fixo, né? Quanto que eu tenho mensal de custo variável e qual que é o meu prolabore, quanto que eu quero levar mês para casa, meu salário. É 6, é 7, é 8, é 10 mil? Vou colocar aqui. E o que vai acontecer aqui, com todo esse cálculo? Achei o quanto que eu gasto por mês, né? Não tem jeito. Se a clínica ficar um mês parado, é isso que vai acontecer. É esse o valor que eu vou ter que pagar, né? A segunda pergunta que eu faço é, das 160, das 180 horas que eu posso trabalhar, né? Quanto que realmente é a minha carga horária útil? Tem um valor aqui de 120, tá? Então, significa que esse dividido por esse é isso que vai para o espaço a cada 1 hora na minha clínica. Isso aqui, no mínimo, é isso que, no mínimo, que tem que entrar por hora para se pagar, correto? A próxima pergunta que eu faço é, em cima disso, quantos por cento eu quero ganhar? É 70%? É 50%? É 80%? Cada um tem o seu valor, né? Se eu colocar aqui 75% em cima do meu custo, é isso que eu tenho que cobrar na minha hora cadeira. Achei a minha hora cadeira, tá? Então, esse é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer para colocar agora, depois, já, no cálculo do alinhador, tá? Que é isso que eu vou cobrar mensalmente. Claro que aqui nós estamos fazendo hora cadeira. Alinhador não é hora cadeira. A única hora cadeira que é com alinhador é a primeira, que é colocar os attachments, né? Mas é basicamente meia hora cadeira, tratamento com alinhador. Né? É muito rápido o negócio. Às vezes você consegue colocar 3 pessoas na mesma cadeira por hora. E é isso que começa a fazer o giro. Ticket médio aumenta. Então, muda um monte de coisa dentro da clínica quando você encaixa a questão dos alinhadores. Tá? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o comparativo. Né? Todos vocês têm uma planilha com todos os recursos que vocês utilizam na clínica, o quanto que vocês cobram de entrada de cada um, o quanto que sai a mensalidade, ou a parcela, ou a manutenção de cada um, e comparado com o tempo. Tá? Por isso que eu coloquei o tempo igual para todos. Seria muito fácil da minha parte, como Adtech, colocar que o alinhador é mais rápido e vocês conseguem tratar em 6 meses com o selfie, com o alinhador de vocês, com metálico Ken 12. E aí você vai falar, nossa, ficou R$100 de diferença? Não é assim. É 12 e pronto. Tá? Ah, mas diz 3.500, Daniel, que eu cobraria no final de um tratamento de Bract, para 6.000, para 7 ou para 8, que seja. Mais uma vez, são números fictícios aqui. Tá? Ficaria R$2.500 de diferença. Doutora, desculpa, doutora, 2.500 é muita coisa, vamos para o Bract metálico mesmo. Não dá para colocar. Quanto que fica isso por dia? Ih, lá vem o Daniel com esse negócio de venda, de gogó, É venda, né? Não fica R$2.500 a mais por dia, no tratamento. Fica 4,60 centavos por dia. E aí, por mais que o cliente fala, não, vou fazer o metal, mas, seu Carlos, só me responda uma coisa. Com toda essa questão de higienização, estética, conforto, no seu dia a dia, não vai melhorar a sua qualidade de vida. Nós vamos manter a sua qualidade de vida. Vai manter no mínimo, né? Você acha que vale R$4,63 por dia, seu Carlos? É menos que um cafezinho. E lá, é venda. É venda, gente. Não tem saída. É venda. Pô, R$4,63 vale. Ele alegou que vale, mas ele fez ele raciocinar, fez ele pensar. Né? Hoje, o mercado, principalmente no Brasil, é tudo mensal. Né? Quando você vai numa loja da Mercedes, o que você vê no vidro do carro? Não tem nem preço. Custa 300 mil e pronto. Agora, você vai numa loja multimarca. O que está no vidro do carro? 72 de 399. O cara vai pagar 3 vezes mais o carro, mas 399 cabe no bolso dele. Né? Quando vocês, como consumidor, assim como eu, qualquer loja que vocês vão, o que está maior na etiqueta do preço? O preço final ou o preço por parcela?
É isso. Essa é a jogada. Se eu já tacar para a cara que vai custar R$ 6.000, o cara vai dar pulo. Se eu falar, olha, você vai dar uma entrada de R$ 1.200 e 12 de 400, 12 de 390, 12 de 420, que seja. Ah, mas doutora, quanto que sai tudo? R$ 6.000. Mas ele já processou a parcela. Tá? Então, isso aqui é uma forma de poder jogar ali com o paciente. Eu não estou mentindo para ele, estou negociando com ele, porque ele está preparado para negociar. Do outro lado da cadeira. A gente também tem que estar. Né? Tá bom? Então, isso é uma coisa super importante de ter também. Agora, vamos falar do tratamento em si. Nós fizemos aqui 2 abas. Um tratamento até 6 meses, para vocês terem uma ideia de quanto sairia, e um tratamento acima de 1 ano. Tá? Vamos fazer o primeiro de 6 meses aqui para a gente entender. Tá? Lembra o valor da hora cadeira, que deu quase R$ 400 lá, 382? Eu coloco aqui. Tá vendo? Tudo que está em vermelho, células vermelhas, são passíveis de alteração. Tudo que está em preto, o cálculo é feito automaticamente. Tá bom? Então, aqui eu posso colocar o valor da minha hora cadeira, da minha manutenção, tá? E aqui é o valor fixo, né? Isso que é o bom no self também, né? A gente não tem que ficar fazendo cálculo para cada doutor, todo mundo paga o mesmo valor, né? Então, eu sei, hoje, todo o pessoal de campo sabe que a primeira fase vai sair sempre 940 e a partir da segunda fase, vai sair sempre 420, desde que o meu protocolo seja trocar a cada 14 dias, são 12 alinhadores, né? 6 pares. Tá? Então, virtualização. Porque na primeira fase tem o planejamento, né? Tem o planejamento. Por isso que virtualização. Ela fica mais cara. Sim. Fica um pouco mais alto, porque além dos alinhadores, tem os 450, né? Uhum. E tem o template. Né? O template é para colocar o attachment e nós cobramos separadamente, né? Porque tem um outro código de produto. Porque o template tem uma espessura diferente da espessura do alinhador. Né? Então, é cobrado os mesmos R$ 35 por arco. Tá? Então, 12 vezes 35 dá 420. Tá bom? Então, se eu aprovar um caso e o meu protocolo for 14 em 14 dias, é isso que vocês vão pagar de qualquer paciente que entrar. E é isso que vocês vão pagar de qualquer paciente que entrar a partir da segunda fase. E pronto. Tá aqui, está estancado e não tenho que escapar daqui. Né? Essas fases é dividido em 3 meses. Então, aí, 3 420 meses. Dividido por 3, né? Então, isso mesmo. Isso mesmo. São R$ 140 de custo para a clínica por mês. Por mês, a partir da segunda fase. A partir da segunda fase. A doutora Sheila está falando, faltaria o frete, sim. É cobrado o frete e depende da região. Se é faseado, a gente cobra o frete. Isso mesmo, tá? Então, tem uma tabela, né? Por exemplo, São Paulo é 23,55. Né? Então, um tratamento de 6 meses vão dar 2 fases. 3 mais 3 meses. 6 meses. Comprei R$ 50 de frete. Isso aí. Quanto? Vai na média R$ 50 de frete, né? Acho que é sim, R$ 50 de frete. Isso. Então, aqui, vocês colocam o valor do frete. Automaticamente, a próxima fase também já altera aqui. Tá? Uhum. Coloca aqui 23, por exemplo, 55. Vai dar o outro mês também a próxima remessa, né? Que é a segunda fase, que nós vamos entregar os pacotinhos lá com 6 pares. Vai ser cobrado aí pela entrega dos Correios, mais 23,55. Então, esse cálculo tem que estar aqui para eu não autofinanciar ele, né? Não custear isso daqui, tá? E 940 dividido em 3 meses, essa é a parcela mensal da primeira fase, e 420 dividido em 3 meses, essa é o valor de custo de cada mês naquela fase. Somando tudo isso daqui, com frete, um tratamento com o alinhador de vocês de 6 meses, o custo sai R$ 1.407,10. Esse é o custo de um tratamento de 6 meses. Aqui não tem o que... É esse número e pronto. Não tem mais, não tem menos. Claro, vai variar de acordo com o frete. Tá? Beleza? Então, essa primeira linha que vocês estão vendo aqui, que eu estou notificando, é quanto que eu vou pagar para a Adtech. A segunda pergunta que eu faço para vocês, quanto que o paciente vai pagar para mim? Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Tá? Mais uma vez, o que está em vermelho é passivo de alteração. Então, eu vou cobrar R$ 1.100 de entrada do paciente
representa 78% do meu custo já. Já estou com 78% do custo. Se eu cobrar R$ 1.200 de entrada, opa, né, 12 mil, R$ 1.200 de entrada, eu já estou com 85% do custo que eu já tenho que pagar para a Adtech. Nós estamos falando de 1.200, olha quando eu somo aqui, ó, 1.220. Eu já garanti 5 meses na frente dele. Isso é o fluxo de caixa. Né? Então, olha que bacana. Eu já tô, se ele cancelar aqui, se ele abortar aqui, se ele abortar, tá pago. Já está antecipado, já está pago. Aí o dinheiro fica e ele vai embora. Né? Tá? E os R$ 400 desceu automaticamente daquele número que eu coloquei lá em cima. Se eu mudar lá em cima, muda aqui embaixo. Tá? Então, a minha entrada mais manutenção, 5 meses de manutenção de 400 e entrada de 1.200. Quanto que vai ficar o tratamento para o paciente? 3.200. Não. 3.800. Porque aqui eu tenho que colocar a minha alíquota. Tá? Senão, não estou ganhando nada. Tá? Então, esse é o valor final do tratamento. É isso que eu tenho que cobrar dele. Tá? A partir do momento que eu sei o quanto que eu vou pagar por mês para a Adtech, o quanto que o paciente vai pagar para mim por mês, que vai entrar para mim. Tá? Então, os Dani, a doutora 313. Carla tem uma pergunta aqui, ó. Pois não, pois Vou não, fazer aqui para você. pois não. 12 alinhadores são 6 meses, só uma arcada, certo? Aqui é um cálculo de um tratamento de 6 meses, o par. O par, Par. Então são O par, porque aqui 24 nós estamos falando alinhadores. de unidades, 24. né? 12 É, na primeira fase, mais 12 mais 12. alinhadores na segunda. São 24 alinhadores, Sim, 12 12 pares, pares. Isso. trocando em 14 dias. Tá? O cálculo aqui está por unidade. Né? Tá? Então, aqui é a diferença de um para o outro. Né? O quanto que eu vou pagar para a Adtech, menos o quanto que eu vou pagar, cobrar do paciente, que é 1.200, menos 313. Está aqui. Isso é o que vai entrar no primeiro mês. Quanto que vai entrar no segundo mês? Está aqui. No terceiro? Está aqui. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, pô, mas R$ 80 no segundo mês? A pergunta é, antecipou 5 meses? Ah, mas entrou. Então, aí cada um, obviamente, vai fazer a sua avaliação e realmente ver se procede, se vale isso ou não. Né? Mas aqui, no meu ponto de vista, eu já estou 5 meses na frente dele. Só que aqui nós estamos fazendo o cálculo de um paciente. Multiplica isso por 10, por 20, por 30. Começa a fazer giro. Né? É incomparável fazer um cálculo para um e fazer cálculo para 20, para 30, para 40. Né? De troca, de movimento e tudo mais, de entrada, de paciente manutenção e tudo mais. Então, isso significa que o meu, aqui embaixo é o acumulativo, né? Porque é esse mais esse, dá esse. Esse 973 mais esse, dá esse. No final, em 6 meses, eu vou levar 1.840. Ou seja, a Adtech levou 400, claro que aqui vai ter, tem os impostos da Adtech também, claro, né? E a minha clínica levou esse valor aqui. Tá? Então, é para vocês terem, a ideia trazer aqui é para vocês terem uma visão mês a mês, tá bom? Mas, se vocês querem ter um caso mais moderado, mais complexo, está aqui a aba de um tratamento, aqui vocês percebem que está a mesma coisa igual, em cima, só que aqui eu fiz um puxadinho, tá? Eu fiz um tratamento de 1 ano, que dá 4 fases, 3 meses cada fase. Tratamento de 48 alinhadores, ou seja, 24 pares de alinhadores, para trocar em 14 dias. Esse aqui vai ser o meu custo com a Adtech. Tratamento de 1 ano, os 1.294. O que pode variar esse valor? Frete. Tá? E quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai ser o meu tratamento paciente? 7.880. Os 400, aqui eu coloquei 420, né? Tá? 420 aqui, mas posso colocar 400 aqui. Ele muda tudo para mim lá embaixo. 7.619. Já com o valor da alíquota e tudo mais. Tá? E quanto que vai entrar para mim? 4.200. Abatendo o custo com o que eu estou cobrando. Tá bom?
Ah, mas eu quero um caso mais complexo. Vamos para um caso mais complexo. De vez de ter 4 fases, terá 6 fases, porque é 1 ano e meio. Esse vai ser o custo de um tratamento para mim, para a Ditec, 72 alinhadores, R$ 3.041 de custo, um tratamento de 1 ano e meio, um caso mais complexo aqui, né? Quanto que eu vou cobrar do paciente? Esse valor. Ah, mas espera aí, Daniel, isso aqui 10 mil eu já cobro com o outro. Mas será que você está ganhando a mesma coisa? Tem que fazer o cálculo, né? E esse aqui é o que vai levar. O cálculo negativo, o que eu estou ganhando, o que eu estou cobrando, menos o que eu tenho que pagar. Isso aqui é o meu saldo. 5.760 no final de 1 ano e meio. Esse que é o ponto. Eu já cobro isso com o outro. A pergunta é, tá levando isso aqui também? Tá ganhando, né? Aí fica uma interrogação, né? E, para fechar, um tratamento mais complexo ainda, mais 2 fases, que é um tratamento de 2 anos. Quanto que sai de custo para mim? 3.928, 96 alinhadores. Quanto que eu vou cobrar do paciente? 13 mil. Pô, já passou, eu cobro 10. Mas quanto você deveria cobrar fazendo isso proporcionalmente com outro alinhador? Tinha que sair 15, 16 mil? Não, mas eu não cobro, senão eu não vou vender. Então, aí é de cada um, né? Ter um lucro a menos ou lucro a mais. Mas esse é o cálculo que a gente está trazendo, né? E quanto que levaria? 7.320. Tá? Então, aqui, a ideia é fragmentar e vocês terem uma visão mês a mês de quanto que eu vou pagar, de quanto que eu vou cobrar e de quanto que vai entrar. Tá? Então, o objetivo dessa planilha é trazer esses insights, né? E aí, cada um em cima dessa planilha, montar a própria, ou não, Daniel, tá errado, eu monto assim, beleza, né? Mas a gente queria trazer alguns insights aí para vocês, para poder abrir mais opções, abrir mais leques de formas de cobrança, de forma de pagamento, né? E principalmente valorizar o trabalho de vocês, que é super importante. O É o mais alinhador importante. é consequência, tá? Exatamente. Dani, tem a É pergunta da isso. doutora Sheila, se a gente vai deixar gravado. Doutora, a gente deixa no YouTube todas as nossas web, tá? Então, depois, amanhã, no máximo sexta-feira, o pessoal do marketing já coloca lá pra gente. Se vocês quiserem ouvir as antigas, o Dani já fez um web com a gente também, que foi muito legal, né? Uhum. E então, estão todas lá. Fiquem à vontade, tem bastante tema legal lá para que a gente abordou aqui. É isso aí. Isso aí, Dani, obrigada. Acho que a gente dava pra gente ficar aqui mais 1 hora falando Eu disso, tenho né? material aqui, se deixava até by night aqui. A gente faz by Essa night, eu sua gosto. Acho planilha que aí, ó, o pessoal sai no tapa por ela. É muito legal, é muito interessante, né? Eu queria agradecer mais uma vez a participação. Com certeza, ano que vem você vai aparecer aqui de novo com a gente, porque eu acho que é um tema que a gente tem que abordar com os doutores, que importante. é muita dúvida, né? A gente traz essa dúvida. A gente tem esse sistema diferente e então a gente tem que ensinar para eles que tem como eles cobrarem de forma diferente. Doutor Thiago tá aqui, ó, PMG, amei. É a minha forma de trabalhar, doutor. Eu vou aprender essa forma aí de faseado, igual o Dani faz, de cobrar a mensalidade, mas por enquanto eu tô no PMG. É, é. Aí a doutora Maiara tá perguntando, a planilha está disponível em algum lugar, Dani? Então, a planilha, aí os gerentes de campo, né, eles têm também essa planilha, se quiser também entrar em contato ou com o próprio gerente, ou entrar em contato, porque aqui eu não vou conseguir colocar essa planilha, né, mas Aham. eu pode entrar em contato com o atendimento também, né, da Adtech, fazer Sim, essa solicitação, e aí eu passo para eles, eles transmitem para vocês via eu, e-mail, via WhatsApp. eu Eu vou não vou deixar conseguir. aqui no chat o suporte nosso, o número do nosso Perfeito, suporte. legal, Qualquer legal. coisa vocês pedem pra gente, tá? Isso, isso. Deixa Eu não eu vou deixar conseguir aqui compartilhar no aqui. Mas está chatzinho. disponível, tá? A planilha é totalmente editável para vocês usufruírem dela, tá? Pessoal, vê se foi aí. Foi, Dani? Foi, legal. Certo? Então, esse é o contato do suporte clínico, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição também. E se vocês quiserem pedir, amanhã vocês me mandam e o Dani manda pra gente, Isso, tá? isso. Foi, tá bom? Gente, muito obrigado por essa aula, Dani. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Hoje a sala cheia.
Doutora Obrigado. Priscila, Daniel, excelente, como sempre, parabéns pela Obrigado, aula, doutora muito Priscila. obrigada. Então, pessoal, a gente está aqui à disposição para ajudar, né, nessa nova jornada. Então, a gente quer deixar bem claro essas formas de cobrança, essas formas de faseamento, tá? A gente está aqui à disposição. E daqui 2 semanas a gente tem outro Web Hour, quinzenalmente a gente tem aqui. A gente finaliza dia 6 de dezembro com o Eduardo, que é o CEO da empresa. E ano que vem a gente tem muita coisa aqui para mostrar para vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Isso aí. Dani. Obrigado, pessoal. O meu lema antigamente era foguete não dá ré, mas como o Elon Musk agora criou o foguete que dá ré, vamos para cima e pronto. Então, fica, a primeira consulta tem que ser uma experiência. Uma experiência de vida. Uma experiência de vida. Exatamente. Obrigada, Dani. Obrigada, Valeu. gente. Foi um Obrigado, pessoal. prazer. Bom Tchau, descanso, tchau. doutores. Muito obrigado pela Obrigada. atenção. Tchau, Obrigado, Dani. doutora. Tchau, tchau.